Provérbios. Introdução. Provérbios é um livro de sabedoria prática. Trata de assuntos de moral, de bom senso, da maneira correta de proceder e de religião. Provérbios é um ditado breve, fácil de lembrar e decorar, que resume uma verdade básica ou uma lição de vida. Há dois tipos de provérbios. Um são de declaração e outros são de conselhos. Ver introdução aos livros de sabedoria e aos livros poéticos. Conteúdo e mensagem. O livro de Provérbios dá a conhecer a maneira de pensar dos antigos mestres israelitas sobre o que a pessoa sábia deve fazer em certas situações. Alguns provérbios são a respeito das relações de família, outros sobre o comportamento nos negócios. Alguns tratam de boa educação nas relações sociais. Outros da necessidade de a pessoa agir corretamente, de acordo com os princípios da moral. Nos provérbios são severamente condenadas a imoralidade sexual, a bebedeira, a glutonaria, a preguiça e a ganância. De outro lado, os provérbios ensinam a dedicação ao trabalho, a prudência e o autocontrole, a humildade, a lealdade para com os amigos e parentes, e a prontidão para ajudar os pobres e os necessitados. O livro de Provérbios registra, logo no princípio, esta condição básica para se alcançar a sabedoria. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. A sabedoria não é alcançada simplesmente pela prática dos ensinamentos dos sábios. Ela vem do íntimo da pessoa que tem o coração dominado por um sentimento de respeito a Deus, o Senhor, e pela disposição de ser obediente a Ele. Vários provérbios são baseados no princípio sustentado pelos sábios israelitas daquele tempo, segundo o qual aqui a terra mesmo os maus são castigados, enquanto que as pessoas boas recebem a sua recompensa. Mas nem sempre é assim, e a própria Bíblia mostra que às vezes acontece o contrário. É só comparar o SL 37, Salmo 30, SL 37 com o 73. Os sábios israelitas reconheciam que é fácil cair em pecado. E por isso as pessoas precisam de direção e auxílio para que façam escolhas acertadas e consigam vencer o mal. E sempre estava presente na mente dos sábios e o fato de que os esforços humanos estão condicionados à vontade de Deus que dirige todas as coisas. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. 3. Forma literária. O provérbio típico tem duas linhas e obedece ao paralelismo, que é a forma usada na poesia hebraica. Esse paralelismo tem três variedades. No paralelismo sinonímico, a segunda linha repete com outras palavras o pensamento da primeira linha. Exemplo: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. No paralelismo de contraste ou autônico, a segunda linha diz o oposto da primeira. Exemplo: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. No paralelismo de contraste ou autônico,
A segunda linha diz o oposto da primeira exemplo. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. No paralelismo sintético, a segunda linha confirma ou amplia o pensamento da primeira. Exemplo: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Há variações dessas três formas básicas de paralelismo. Alguns provérbios assumem outras formas literárias. Alguns começam a afirmativa é melhor. Outros fazem uso de números. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta. No texto hebraico, o elogio à esposa ideal é alfabético. Isto é, a primeira palavra de cada versículo começa em ordem com uma letra do alfabeto hebraico, que tem 22 letras. 4. Autores e data. Logo no primeiro versículo do livro, o nome de Salomão é indicado como seu autor, o que parece abranger os primeiros 9 capítulos. Também Salomão parece como autor das outras 2 maiores coleções de provérbios, que abrangem os capítulos 10, 22, 25, 29 em 1R 4.32. Diz-se que Salomão escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Salomão reinou mais ou menos de 1700 a 1931. Antes de Cristo, entendi. No tempo de Ezequias, que reinou de 716 a 687 a.C., sábios trabalharam no colecionamento e na edição de provérbios. Um grupo de sábios anônimos escreveu os provérbios registrados em 22, 17, 24, 34. Outros 2 autores, ambos não israelitas, também são mencionados: Agur, filho de Isaac, e a mãe do rei Lemuel. É provável que o livro de Provérbios, como o temos hoje, tenha sido editado em fins do 6º século a.C.